Bom dia, 7h59, mais uma vez aqui. Hoje é o dia 12 de julho, 12º dia dessa nossa leitura. Eu estou fazendo essa leitura dividindo os versos, às vezes em duas partes, às vezes porque o verso é longo mesmo, e outras vezes porque são 18 versos no capítulo 1, e o mês de julho tem 31 dias. E se a gente quiser ler um por dia, eu tive que dividir. Então nós temos mais 20 dias até terminar o mês. E aí vamos dividindo, temos mais 10 versos, então vai dar certinho. Tá bom? Então, eu já tô com o meu café aqui, com o Snoopy, com o Charlie Brown, um monte de coraçãozinho. Quem entrar, manda coraçãozinho, que a gente precisa. Gosto dessa xícara. Então, vamos lá. Estamos lendo o livro do Salomão, Eclesiastes. É importante citar que esse livro foi escrito já na velhice dele. E o verso de hoje, ele fala de quem... A fala de alguém que já viveu muito. E ele já diz que fica muito cansado. Então, o verso diz assim, verso 8. Todas as coisas são canseiras. Tudo cansa. Todas as coisas cansam, são fatigosas, exigem esforço, são cansativas. É tanto esforço que ele fala, tal não se pode exprimir. Quer dizer, mais do que o homem pode exprimir. O cansaço é tão grande, é tão gigante, muito maior do que aquilo que a gente possa falar. Não tem como nem explicar o tamanho do cansaço. E a segunda metade, que nós vamos falar amanhã, ele fala, os olhos não se fartam de ver, a gente não cansa de olhar e de ver tudo que tem em volta. E os ouvidos, apesar de ouvir, eles também não se enchem, como o mar, não? Ontem que não se enche. Então, os ouvidos não se enchem de tanto ouvir, nem os olhos se cansam de tanto ver. Essa é a parte de amanhã. Mas hoje nós vamos começar com todas as coisas são canseiras, tão grandes que a gente não consegue nem exprimir, que a gente não consegue nem falar, explicar como são com palavras, né? Então, o primeiro pensamento que vem aqui é que Salomão está exausto. Ele está exausto, né? Ele olha para tudo que está acontecendo embaixo do sol, os ciclos, o esforço para conseguir as coisas. E aí quando consegue, pensa que resolveu e as coisas voltam, retornam. Aí ele olha para tudo isso e fala assim, nossa, que canseira, que canseira. Eu às vezes eu tenho assim, eu chego em casa, né? Nossa, que canseira, que cansaço. Às vezes eu tenho um cansaço assim. Não sei se você também tem, mas às vezes eu chego exausta. O que aconteceu com esse dia que eu tô tão exausta? Mas às vezes uns dias mais que os outros. Então é uma exaustão, um cansaço que eu não posso nem explicar com palavras. É o que o Salomão está falando aqui. É um cansaço tão grande que eu não posso nem explicar com palavras. Mas ele não está falando aqui só do cansaço físico, né? Ele está falando de uma exaustão da alma dele, da nossa alma. Está exausta. Porque essa busca constante de experiências, de coisas, de conhecimento, e nada preenche, parece que nada preenche. Não chega o momento de dizer, bom, já tá bom. O que eu fiz, o que eu aprendi, nem pensar para mim, né? Imagino que para você também. Nem pensar, já chega, já tá bom. Agora eu vou fazer nada, pensar em nada, ouvir nada, ver nada. Não, isso depois que quer morrer, tudo bem. Tem um cabelinho aqui no meio.
Mas não é, né? Não tem, nada preenche, nada é suficiente, né? E tudo que a gente faz exige um esforço tão grande da nossa parte. A gente parar para pensar, é um esforço muito grande. E com todo esse esforço que a gente faz, com toda essa dedicação, entrega, a sede continua, não sacia, não sacia. É isso que o Salomão está dizendo, eu estou cansado, né? Porque não chega a resultado nenhum. Então, imagina você faz uma coisa, bate na pedra, e a pedra não abre. Bate uma vez, bate 5 vezes, bate 10 vezes, tá lá batendo, e a pedra não abre, Bate 20 vezes e a pedra não abre. 30, 40 vezes e a pedra não abre. 50, 60, 70 vezes. Você bate. 80 vezes e a pedra não abre. É a vida. A pedra não abre. A gente continua batendo, a gente continua buscando, né? E a pedra não abre. É isso que ele está falando. Essa história tem outro final. Mas eu me lembrei dela agora sim, né? Então, sobre o ponto de vista sistêmico, que é o nosso olhar aqui, essa canseira profunda nossa pode estar ligada a lealdades invisíveis. A lealdades invisíveis porque a gente não sabe a quem que a gente está sendo leal, do nosso clã, do nosso sistema familiar, né? E a gente carrega pesos e cargas que não são nossos. Por exemplo, um exemplo, uma mãe que os pais brigam, por exemplo, os pais brigam e o filho resolve proteger a mãe, ou a filha protege a mãe, porque a mãe diz que o pai é mau. E aí ela fala, não, eu vou te proteger. Eu vou proteger você do papai. Ou um pai que não consegue ter, que trabalha, mas não consegue trazer o sustento para casa. Não, eu vou, quando eu crescer, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. O que você não conseguiu, eu vou conseguir. São tarefas dos grandes, né? Ou uma família que tem vários filhos, o mais velho disse, não, eu cuido dos filhos menores para a mamãe. É tarefa do filho? Nenhuma dessas tarefas são nossas como filhos. Porque como filhos, nós somos os pequenos, nós somos os mais vulneráveis. Todo mundo é, mas os filhos são muito dependentes dos adultos, dos maiores, dos grandes. A gente não sobrevive se não tiver um adulto cuidando da gente. Então, quando a gente se coloca num lugar onde eu vou cuidar da mamãe, ou eu vou cuidar do papai, ou eu vou cuidar dos meus irmãos, apesar deles serem menores, não é minha tarefa. E isso é muito para um filho ou para uma filha. E a gente faz isso, não só com pai e com mãe, como tem situações que não foram resolvidas por uma avó, por um avô, uma avó que estava sempre triste. A mãe do meu pai teve problemas sérios e estava sempre triste. Então meu pai aprendeu a tristeza com ela. Então eu vou querer salvar meu pai dessa tristeza, por exemplo, né? Então são cargas que a gente pega e que não nos pertencem. E também tem uma coisa aconteceu, por exemplo, tem uma situação que é daquele jeito e eu luto o tempo inteiro para mudar uma situação que é daquele jeito. Não aceito que ela é daquele jeito, né? Me ocorre um exemplo agora, os exemplos que me ocorrem são muito trágicos, então não vou compartilhar, mas é assim, é uma situação que e, por exemplo, eu perdi um grande amor. E daí eu não aceito que eu perdi num acidente, aconteceu alguma coisa.
E eu fico o tempo inteiro dizendo, não, ele vai chegar, eu vou arrumar o quarto para ele, eu vou comprar comida, porque ele está chegando, não, ele saiu, mas ele volta. Quer dizer, eu não aceito aquilo que é ali, é o que aconteceu, não tem... Então, essa luta contra aquilo que não dá para mudar, a gente faz isso constantemente também, e é muito, muito, muito cansativo. Né? Então, quando a gente tenta resolver a vida dos pais, né, a gente não está no nosso lugar de filho, a gente não está no nosso lugar de filho. Uma vez eu fiz um vídeo falando, o nosso lugar de filho é o melhor lugar. Claro, depois do lugar do abraço, né? Alguém me disse que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Eu concordo, é um bom lugar. Mas o nosso lugar de filhos é o lugar... O que são os filhos? Os filhos recebem. Eles recebem a vida, eles recebem alimentação, eles recebem sustento. Eles recebem acalento, acolhimento. E também as loucuras, ansiedades e dores dos pais. A gente recebe tudo. Mas os filhos recebem. E depois eles, quando crescem e viram pais, eles dão isso, aquilo que receberam. Né? Então, quando a gente não está no nosso lugar de receber, a gente fica muito, muito, muito cansado. Então, não é só um cansaço físico, é um cansaço existencial. Por exemplo, nós estamos falando, essa semana inteira eu peguei uma mulher que faz tudo por todos o tempo inteiro, né? E não se vê no seu lugar. Também tem isso. Uma mulher que a gente chama de salvadora, né? Ela ajuda todo mundo, está presente para todo mundo, o tempo inteiro disponível, conserta tudo, arruma tudo. E ela diz, e aí você conversa com ela e ela fala assim, eu não sei porquê, mas eu estou sempre tão cansada. Claro, porque ela não está vivendo aquilo que é o lugar dela, ela está vivendo além do lugar dela, ela está querendo estar acima do lugar dela. Então, é um cansaço que não dá para falar, é um cansaço que não dá para exprimir, é o que o Salomão está nos falando aqui. Né? Ou então, uma pessoa que também já aconteceu de eu conhecer pessoas assim, ela tem que ser perfeita em tudo. Perfeita em tudo. Então, o cabelo está perfeito, a maquiagem está perfeita, a roupa está perfeita, o trabalho, a família dela está sempre perfeita, então todo mundo sempre bem arrumado. Uma vez eu conheci uma amiga minha, não está mais entre nós, ela tem 7 filhos, né? E eu conheci porque os 2 filhos dela estudavam cada um junto com o filho meu. E eu tinha 3 para levar para a escola de manhã, tinha que arrumar e levar, ia do jeito que ia, entendeu? Fazia o melhor que eu podia, mas os dela, ela espanhola, iam impecáveis. Todo mundo com gel no cabelo, as meninas com trança, impecáveis. Ela era perfeita. E a relação dela com o marido dela era perfeita. E todo domingo ela ia à missa. Estava assim, tudo perfeito. O que ela estava tentando fazer inconscientemente? Ela estava sendo o orgulho da família, a mulher perfeita. A mulher que dá certo, onde provavelmente não conheço a história da família dela, mas onde outros fracassaram. Ela era perfeita, é muito cansativo. Então é uma pressão interna que desgasta, e aí vem o vazio. Mesmo que ela apresentasse os filhos dela 7 maravilhosamente bem o tempo inteiro, o vazio estava lá, né? Então isso aí é o pensamento de hoje do Salomão. E a minha pergunta, para você se perguntar, será que você está mais cansada? Eu estou vendo que tem bastante mulher para falar no feminino, mas tem homem também que me assiste. Então você está mais cansada, você está mais cansado do que a vida está exigindo? Preste atenção nisso. Será que você anda muito cansado, muito cansada? Que área da tua vida você está fazendo um esforço excepcional? Claro que a gente se esforça para chegar em determinados lugares, mas em que área você está fazendo esforço excepcional? Né? Ou talvez, pensa, será que eu estou carregando algo que não é meu? Estou querendo organizar, fazer algo que não cabe a mim? Né?
Muitas vezes a gente chama o outro de incapaz. Ah, não, deixa que eu faço. Com criança a gente faz assim. Ah, não, deixa que a mamãe bota o teu sapato. Deixa que a mamãe veste a tua calça. Deixa que a mamãe faz. E aí, o que a gente cria? Criança que não sabe fazer nada. Né? E a gente ensina que o outro é incapaz. Será que eu estou fazendo isso? Vamos olhar pra gente, né? Então, quem entrou, as corajosas de hoje que estão aqui comigo essa hora da manhã no sábado, mandem foguinho, mandem coraçãozinho, dá um like. A ideia desse Conversando com Salomão, o rei Salomão cá entre nós, é que a sabedoria do Salomão chegue a mais pessoas. Então, convide as suas amigas para que ela saia, essa live fica gravada. E além de ficar gravada, tem um link na minha bio, onde você entra no grupo do WhatsApp e vai ter um resumo do que eu falei com vocês hoje. Então, o que acontece é, vai terminar a live, depois da meditação, e eu vou subir ela aqui no Instagram. Então, 5 minutos depois, ela tá no Instagram. E depois eu vou assistir a live, aquilo que eu falei, porque eu já não lembro mais o que eu falei. Vou fazer um resumo rápido e colocar lá no grupo do Rei Salomão, cá entre nós, o resumo do que eu falei. Então você tem completo para poder ler, para poder ouvir, né? E compartilha. A mosca. Então, meditação de hoje. A minha recomendação é que você repita em voz alta para você se ouvir o que você diz, a sua voz, na sua voz, no seu ritmo, e para que a sua mente possa gravar isso para você, tá? Então, hoje eu respiro, dou conta que eu respiro, eu solto a necessidade de dar conta de tudo, de resolver tudo. Eu solto a necessidade de dar conta de tudo e de resolver tudo. Eu reconheço a canseira que vem quando estou fora do meu lugar. Eu reconheço a canseira que vem quando eu estou fora do meu lugar. E me permito ser no ritmo que me couber. Me permito ser no ritmo que me couber. Me permito ser no ritmo que me couber. Volto para o meu tamanho e faço só o que é meu. Nossa, que difícil. Volto para o meu tamanho, para o meu lugar e faço só o que é meu. É isso por hoje. Bom sábado, aproveitem. Daqui a pouco vai sair o sol, vai ser um dia lindo. Então, que seja um sábado de paz. Até amanhã com a parte 2 do verso 8.